ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta terça-feira, dia 4 de janeiro. Seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha pelo portal sba1.com. Você também está nos acompanhando pela antena parabólica, sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV. Você que nos acompanha pelo portal, também pelo Facebook, as dezenas de páginas que levam o nosso programa e também pela Neo TV no Paraguai e no Brasil. O programa de hoje começa falando a respeito de soja. E agora eu falo, assim como no primeiro programa do ano, sobre os efeitos climáticos, sobre as previsões em torno da oleaginosa. E o que nós temos neste momento? Cada vez mais confirmações de uma produção que deve ser menor. As estimativas das empresas privadas que fazem os levantamentos no Brasil apontam para recuo na produção brasileira. Na tarde desta última segunda-feira, nós tivemos a Stonex trazendo novos números e esses números apontaram para uma redução na estimativa na ordem de 11 milhões de toneladas da oleaginosa. E é o que eu vou mostrar agora, porque os dados mostram redução agora para uma estimativa de 134 milhões de toneladas. Uma estimativa como essa mostra uma safra menor do que a safra anterior. Veja comigo na tela, números da Stonex. Nós temos aqui a campanha 2021, que totalizou, de acordo com a empresa de consultoria, 135 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa colhidas no Brasil. A Stonex, na sua penúltima previsão, que foi em dezembro, começo de dezembro do ano passado, ela trouxe números para 145 milhões de toneladas. Eram estimativas da Stonex para a produção de soja brasileira na safra 2021-2022. Agora, em janeiro, na tarde desta última segunda-feira, primeiro dia útil do ano, nós tivemos a empresa de consultoria estimando 134 milhões de toneladas. A produção, de acordo com o levantamento, foi reduzida em até um quarto em algumas regiões do sul do país, enquanto as regiões ao norte falharam em atingir grandes produtividades como esperado. O teto produtivo ficou menor, além da seca, estiagem, no Rio Grande do Sul e Paraná também, e parte do Mato Grosso do Sul, especialmente no sul do Mato Grosso do Sul, fazem com que a produtividade fique realmente menor. E aí, produção, o resultado final de produção no estado do Paraná, por exemplo, fica aí 38% menor do que a estimativa inicial para o Paraná. E o Rio Grande do Sul também em cenário muito complicado. Já outros estados, como Bahia, que ainda vamos abordar hoje, a questão é excesso de chuvas. Já no Mato Grosso, que é o maior produtor de soja no Brasil, a umidade mais alta em parte de regiões produtivas do estado, o que reduz a produtividade. Não prejudica a produção do Mato Grosso, que continua histórica, mas reduz a produtividade em algumas regiões do Mato Grosso. E sobre este assunto e também como que vem o mercado relacionado à soja no momento, eu vou conversar com o Hernani Klein, da Klein Agribusiness, que conversa conosco ao vivo nesta tarde de terça-feira. Klein, um prazer tê-lo mais uma vez, primeiro momento que nós estamos falando nesse ano de 2022, então um ótimo ano para você, para a Klein Agribusiness. E eu estava comentando o seguinte: o teto produtivo ficou mais baixo em algumas regiões do Mato Grosso, exatamente por conta dessa chuva. O que você viu por aí, que eu sei que você está andando no estado, está andando principalmente ali a região norte, andando bastante. Hernani, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Um feliz 2022 para todos nós, né? Que Deus nos abençoe. E apesar de todos os percalços que a gente está vendo em termos do cenário climático, né, a gente ainda consiga ter uma boa safra para a soja, principalmente agora. Então, Fabiano, a questão do Mato Grosso, a gente tem rodado bastante o interior aí e tem visto justamente isso. Foi um desenvolvimento de cultura bastante chuvoso, né, vamos dizer assim, um tempo bastante fechado, nublado, e a gente sabe que a soja é uma cultura que exige muita luminosidade, precisa de água, né, evidentemente, mas muita luminosidade.
e como teve um desenvolvimento dentro de um período bastante nublado, o tempo fechado, certamente a gente vai ver um reflexo disso na produtividade final e, consequentemente, na produção. Tem alguns clientes que já iniciaram suas colheitas, é, vamos dizer assim, dentro da média histórica, até um pouquinho acima, né? Alguns clientes com talhões de 70 sacas, outras regiões com 62, 62 sacos por hectare. Então, nesse primeiro momento, aparentemente, apesar de todo o cenário, está correspondendo, né? Mas é muito inicial ainda. A gente teve várias situações em algumas regiões que teve na mídia rodando aí a questão do tombamento de plantas, né? Algumas variedades que tiveram problemas, que estão sendo estudados agora qual foi a causa disso, mas em algumas regiões teve esse problema aqui no Mato Grosso e vamos ver o que vem pela frente. As lavouras foram bem conduzidas, estão aparentemente um visual muito bonito, né? É uma lavoura padrão, vamos dizer assim, mas isso vamos ver o que vem na produtividade final, né? Ô Klein, e este cenário que nós temos, né, quando eu estava trazendo os números aqui da empresa de consultoria, estava mostrando, né, e já desde essa segunda-feira eu já conversei com o Matheus da Pátria, trouxe aqui os dados da Stonex e durante o período aí que eu estava de férias conversei com alguns produtores em algumas regiões do país, participei de um fórum e o que acontece? Né, afetado mesmo o sul do Brasil em relação à produtividade e à produção jogada lá para baixo. Né? A estimativa de produção agora é menor mesmo e agora se espera a chuva para conter as perdas, né? Parar de perder produtividade essas lavouras mais ao sul do Brasil. O fato é que 140 milhões de toneladas é muito distante. Como é que o mercado, como é que as operações de mercado estão reagindo a um momento no qual o Brasil, que teria a sua maior safra, historicamente falando, de soja, tem uma safra agora menor, inclusive podendo ser menor até do que a safra anterior? Fabiano, esse impacto, até estava olhando hoje alguns números que vieram, né, de informação, por exemplo, do abastecimento da China. A indústria chinesa ela está coberta em janeiro, parte do programa de fevereiro, parte do programa de março, e isso nos mostra que a China propriamente ela vai precisar comprar bastante soja ainda para suprir esse programa deles, mesmo os indícios aí das margens de esmagamento lá na China estarem negativas, né? Mas ninguém contava com essa situação, por exemplo, do Laninha, né? 2 anos seguidos, o impacto muito forte. Houve um reporte hoje de que o Paraguai também soltou algumas áreas de colheita. Veio números aí de 1.500 a 1.700 quilos por hectare, então você imagina o impacto que está tendo, né? No Paraná também toda essa redução drástica na produtividade. E o Mato Grosso, a Bahia, com essa questão da chuva forte, também vai ter um impacto final na produção, né? Muita água. Então, e o mercado ele vem se posicionando dessa forma. Por exemplo, se nós formos analisar, no mês de dezembro, os preços estavam na casa de 145, 147, algumas trades com 150. Hoje, numa liquidação um pouquinho mais longa, no maio, já se aproxima de R$ 170 a liquidação aqui no Mato Grosso. Soja para janeiro, fevereiro, 166. Então, o cenário de preços mudou muito forte, né? E a precificação em Chicago também está subindo forte. Isso é reflexo de todo esse cenário que, aparentemente, como veio os números da Stonex, né, de 145 milhões para 134, e com todo esse cenário de estoque de passagem que já vinha apertado, a gente vai ver grandes rallies de preço, no meu entendimento, daqui para frente. Hernanino, eu acompanhava dados ontem, Chicago subia, era esperado, né, que entre quinta-feira, que foi o último pregão, para segunda-feira, trouxesse mesmo um valor melhor para a Bolsa de Chicago, subiu mais de 1%, dólar permanecendo em alta no Brasil, inclusive a expectativa para o ano de 2022 é de um dólar
alto frente ao real, ou um real desvalorizado frente ao dólar. De maneira geral, para a economia brasileira isso não é bom, mas quando vemos os valores convertidos em reais, no caso da soja e outros produtos exportados, acaba sendo positivo. Mas o fato é que as propostas nos portos brasileiros já começaram um ano com uma elevação e a expectativa é de se continuar se elevando. Você acredita que este cenário deve abrir janelas aí de oportunidades de venda para o produtor de soja que está vendendo a conta-gotas mesmo, está sendo mais contido para vender a sua produção? Eu acredito que sim, Fabiano. Se nós olharmos o percentual da safra comercializada, vamos falar de Mato Grosso, né, que a gente está mais próximo aqui, hoje se fala em 45% a 46% da safra comercializada. É bem menor do que o histórico, né, e do que os outros anos. Então, o produtor também, haja visto o que aconteceu na safra passada, que tinha um percentual muito grande comercializado, e aí depois o mercado começou a evoluir, começou a subir. Então, esse ano já foi mais contidas as vendas, né, por parte do produtor. Essa questão do câmbio também, em reais, ele é favorável, mas aí a gente tem também todo o outro cenário, né? Questão de custo de fertilizantes para formar a nova safra. A preocupação, na verdade, maior está na formação do custo para a próxima safra, né? Durante o desenvolver aí do ano comercial, eu acredito que sim, a gente vai ter janelas de oportunidades, o mercado ele vai ser comprador, a demanda vai ser continuar agressiva e o produtor vai ter oportunidades aí de realizar bons negócios. Tá certo, Hernani Klein, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você, obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço, sempre à disposição, Fabiano. Ainda hoje, nós vamos voltar a falar dos cenários para a soja no Brasil, principalmente estados produtores. Nós vamos trazer para você aqui informações sobre o que ocorre no país inteiro em relação à produção e expectativa de mercado. Vamos mostrar a questão do Paraná. Eu entrevistei, né, nesta segunda-feira o secretário de Agricultura do Paraná, você viu ao vivo por aqui, e eu vou conversar com o presidente da ProSoja do estado da Bahia. Bahia tem excesso de chuvas, como você bem sabe, e claro que além das áreas urbanas, que estão sendo muito prejudicadas, a população, as áreas rurais também estão sendo castigadas pelo volume excessivo de chuva neste momento no estado da Bahia. E as negociações com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago seguem firmes, seguem em alta nesta terça-feira, o que você acompanha comigo. Temos aqui a posição de janeiro, negociada a $13,54 o bushel, alta de 0,74%. Março, $13,66 o bushel, alta de 0,77%. Maio, $13,74 mais 6 o bushel, alta de 0,71%. E julho, $13,80 por bushel, alta de 0,64%. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago. São os números neste momento, soja seguindo em elevação nesta terça-feira. Aliás, semana começou com altas fortes para a soja nos Estados Unidos, altas relevantes aqui no Brasil também, boi gordo em alta, tivemos negócios ali na região de Rio Preto, no estado de São Paulo, a R$350 arroba, boi China, média de 341, 342, aqui no Mato Grosso do Sul, média de R$318 arroba, portanto, temos um cenário de alta para diversos produtos aqui do Brasil. Veja como é que está o dólar agora. Dólar comercial hoje devolve um pouco da alta desta última segunda-feira. Neste momento, é claro, queda de 0,39% para a moeda norte-americana,
cotada agora a R$ 5,64, são os valores para dólar comercial no Brasil. Você vê ali uma queda no dia de hoje, mas claro, a tendência do real, né, permanece de desvalorização frente à moeda norte-americana. E é sobre dólares, também sobre como é que o mercado vai se comportando neste momento, que eu converso agora ao vivo com Walter Pulga Júnior, que fala ao vivo, direto dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, nós temos o dólar agora em baixa e você acabou de mostrar isso. A queda, neste momento, é um pouquinho menor. Você falava em 0,39%, a queda agora é de 0,25%. Mas vale lembrar que, pela manhã, com a perspectiva de um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, a partir de março, o dólar chegou a passar de R$ 5,71. Passou de 5,71 para, em seguida, começar a ceder um pouquinho frente ao real, agora na faixa de 5,64. Mas não há expectativa de que o dólar mude muito esses preços, vamos dizer assim, esse valor nos próximos dias. A expectativa é que permaneça ainda acima de 5,60, salvo alguma mudança na política econômica brasileira que sinalize aí uma valorização para o real. O que ocorre também é que há, de outro lado, e veja, uma valorização também do dólar frente a outras moedas. Isso ocorria pela manhã. O dólar index, eu acompanho aqui, chegou a passar de 96.150 pontos, agora está em 96.080 pontos, tem uma leve queda de 0,14%, ou seja, o dólar index cai fora, indica queda de valor para o dólar frente a outras moedas, isso, lógico, traz alguma repercussão para a moeda brasileira. Nem sempre isso acontece, mas hoje o que nós temos é uma desvalorização do dólar. Agora, o destaque no mercado, Fabiano, é a disparada nas cotações do petróleo. Porque o que ocorre é que o petróleo já passa de novo de $80 o barril. Neste momento, para você ter uma ideia, o petróleo negociado no mercado, eu vou acompanhando aqui, o petróleo negociado tipo Brent, negociado no mercado futuro, sobe mais de 1,5% a $80,20 o barril. Petróleo WTI, de valor um pouco mais baixo, está a $77,30 o barril, tem uma alta de 1,60%. E por que isso está ocorrendo? Bom, o que acontece é que os preços do petróleo sobem até 2% nesta terça-feira, em alguns momentos chegaram a uma disparada, né? Depois que integrantes da OPEP, da Organização dos Países Exportadores do Petróleo, concordaram em manter o aumento da oferta de petróleo no mercado internacional, ou seja, a produção planejada para fevereiro será acrescida de mais 400 mil barris diários. Por que isso acontece? Porque há a crença de que, independente do avanço da Covid, da Omicron, haverá uma demanda maior por energia. Então, a oferta sobe. Se há expectativa de uma demanda maior por energia em todo o mundo e uma oferta maior de petróleo, estima-se que o petróleo tem a perspectiva de chegar até $83 o barril. O mercado de petróleo está em alta porque há um otimismo proveniente da reunião mensal da OPEP, que ocorreu hoje, e que está ajudando os preços do petróleo, lembrava o Bjornar Tornhagen. Ele é da Rystad Energy, um dos chefes de mercado de uma grande comercializadora de petróleo no mundo. 4 fontes da OPEP disseram à agência de notícias Reuters que o grupo que faz parte dos produtores de petróleo, em sua reunião desta terça-feira, concordaram mesmo em adicionar 400 mil barris de petróleo por dia à produção de fevereiro, porque o que se espera é que a variante Ômicron não cause os danos que, a princípio, o mercado temia. Se haverá uma retomada mais forte da economia a partir de fevereiro, então a tendência é do petróleo em alta. E não deixa de ser uma boa notícia na medida em que sinaliza alguma expectativa positiva em relação à economia mundial. Petróleo em alta, dólar em leve queda, esperar para conferir no final do dia como o mercado terminará esta terça-feira. Fabiano? Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Estamos aí, o Pulga, trazendo informações importantes. Essas informações, elas são importantes sobre o aspecto também de planejamento, da estratégia
do produtor rural. Nós estamos vendo neste momento, como o Puga destacou, o barril de Brent acima de $80 neste momento. Isso significa uma pressão, pelo menos inicial, né, no curto prazo, em relação a preços de combustível aqui no Brasil também, mas com uma expectativa de melhora na oferta. Isso pode trazer ali algum alívio no futuro. Isso está muito ligado a custo de produção, tanto rural quanto empresarial, industrial, está ligado a esse custo de produção. Mas os elementos que nós trouxemos há pouco, e o Puga comentava o dólar ele vem com queda agora, chegou a operar em alta, entretanto permanece em patamares muito altos, né? O dólar continua com valores mais elevados, enquanto que soja em Chicago vai empilhando altas, né? Vai empilhando essas altas, e isso faz com que os valores da soja na referência dos portos brasileiros siga em elevação. Se ontem já vinha com uma alta interessante em Santos e Paranaguá, hoje vem melhor ainda. Veja só como é que vem os valores negociados, de acordo com a Grãos Corretora, soja para entrega em janeiro, portos de Santos e Paranaguá, com negócios a R$ 180 por saca de 60 quilos. São as posições que nós trazemos agora com os amigos da Grãos, mostrando elevação para os valores praticados. A seguir, depois do intervalo comercial, nós vamos seguir falando de soja. Nós vamos trazer um apanhado sobre o que vem ocorrendo no Brasil em relação às estimativas de produção, quebra no Paraná e perda também de produtividade no estado da Bahia. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. Vamos trazer agora uma contextualização em relação à soja e principalmente alguns pontos que nós abordamos aí desde essa segunda-feira, né? Começamos o ano nesta segunda-feira, mas olha só, eu conversei com o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, e o Matheus revelava o seguinte cenário: a impossibilidade do número de 140 milhões de toneladas de produção de soja no Brasil, um número que provavelmente não deve nem repetir os resultados da safra passada por conta do cenário de seca extrema ali na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná e parte do Mato Grosso do Sul, e chuvas muito intensivas no Nordeste brasileiro, principalmente sobre a Bahia. Veja o que ele disse. Soja hoje, 140 milhões de toneladas, é uma realidade muito distante. A gente já está trabalhando aqui, Fabiano, com a quebra de pelo menos 7 milhões de toneladas na soja, outras 7 milhões de toneladas no milho verão também. A gente fala, mas o milho verão quebra mais, de fato. Só que a área total semeada com milho verão aqui no Brasil ela é muito menor do que realmente a área total de soja verão, né? Então, as quebras são mais agressivas em valores percentuais para o milho, porém, em valores absolutos, né? A gente está com quebras ali praticamente nos mesmos patamares absolutos. São quebras, sim, agressivas, vai trazer uma redução de oferta para o primeiro semestre aqui em 2022 no Brasil, o que mantém, sendo bem direto ao ponto, que mantém o mercado, tanto da soja quanto do milho, aquecidos, né, e tendendo a novas altas aqui no Brasil e lá fora. Já Norberto Ortigara, secretário de Agricultura do Estado do Paraná, me falava o seguinte: de fato, a seca, a estiagem atingiu as áreas de produção paranaenses. Isso trouxe um resultado de produtividade bem mais baixo do que aquilo que se esperava. O produtor não costuma fazer a cobertura de seguros para uma safra de verão e, com isso, as perdas no Paraná, queda de estimativa de produção, chegam a 38% para a soja e 42% para o milho. Veja o que ele disse. Era para termos uma safra absolutamente cheia, uma área de soja a maior da história, mais de 28% do território físico do estado do Paraná cultivado com soja, até que começou bem ali em setembro, mas de lá para cá muita irregularidade, né? Especialmente no último mês de dezembro, quando a safra degringolou. Era uma safra para 21 milhões de toneladas e hoje, em evolução para pior, nós estamos avaliando no máximo aí 13 milhões de toneladas de soja. Municípios como a Costa Oeste, Marechal Rondon, próximo ao Lago Itaipu, com perdas aí de 80%, 85%, 90%, 92% na perspectiva de produção.
afeta mais radicalmente todo o nosso oeste, só para localizar, a região de Toledo, lá no oeste, a região de Cascavel, o nosso sudoeste paranaense, que tem ali Pato Branco, Francisco Beltrão, dois vizinhos, como o polo dinâmico, né, como cidades polo, mas também a região importante de Campo Mourão, rumando para todo o noroeste do Paraná, Umuarama, Paranavaí, terra de arenito, mas chegando próximo a Maringá com perdas, inclusive aqui nos Campos Gerais, o que é inacreditável, né? Perdas em alguns municípios, né? Em função desse quadro que tem 2 anos de profunda crise hídrica, que agora, lamentavelmente, nos subtraiu esse potencial de produção de soja. Esse foi o Norberto Ortigara, secretário de Agricultura do Estado do Paraná, explicando o cenário nesse estado. Ali, há perdas já contabilizadas, não tem como recuperar esse resultado de produção. As chuvas que estão previstas e estão chegando aos pouquinhos, elas no máximo contêm essas quedas de produtividade. A realidade ali é falta de chuvas. Por outro lado, nós temos uma parte do país que vive exatamente ao contrário. Assim como na abertura do programa Hernani Klein destacava a chuva em excesso em parte do estado do Mato Grosso, pouca luminosidade e perda de produtividade também, nos estados do Nordeste o excesso de chuvas traz um efeito também de queda. Para saber um pouco mais a respeito do que vem acontecendo no estado, que é o 6º maior produtor de soja de todo o Brasil, eu converso agora pela internet com o presidente da AproSoja Bahia, Leandro Kahn, que conversa conosco. Leandro, obrigado pela participação, por estar participando agora conosco. Qual que é o diagnóstico que nós temos aí no estado? Sabemos que o fenômeno Laninha trouxe essa chuva excessiva, prejudica as populações nas áreas urbanas, prejudica o campo também e tem feito com que o trabalho aí com a soja e também com outras culturas fique muito mais complicado. O que você está enxergando aí nos campos do estado da Bahia? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde aos telespectadores do canal do Boi, boa tarde, Fabiano. Realmente, estamos vivendo os extremos no nosso país, né? E realmente nós aqui com excesso de chuva, a coisa não está fácil mesmo. Estamos agora, nesse momento, com o nosso soja praticamente em plena florada aqui na Bahia. Algumas áreas de irrigação foram plantadas bem mais cedo, no início de outubro. Essas áreas já estão entrando num período de soja louro, como a gente diz, né? É sabido que passamos o nosso mês de dezembro com praticamente 800 milímetros de chuva aqui, falta de luminosidade, né? E a grande preocupação hoje do produtor é como entrar na lavoura e quando entrar para fazer as suas aplicações, principalmente dos fungicidas, que nesse momento são muito importantes, porque nós temos um cenário de ferrugem que já deve estar despontando aqui na nossa região agora. Como entrar, e quando se entra, está se perdendo muitas aplicações aqui. São diversos os relatos dos produtores aqui que fazem 3 a 4 tanques de pulverização de aplicação, sendo que 1 ou 2 eles são perdidos pela chuva imediata que vem em cima, né? Então aqui para nós já está acendendo a luz vermelha aqui da ferrugem, né? Nós temos que ficar muito atentos, esse é o recado que a gente deixa para todo o produtor hoje aqui, né? Ficar esperto, porque a ferrugem ela não dá moleza. E nesse período de chuva, de excessos de chuva, ela vem sim, ela vai entrando silenciosamente nas nossas lavouras. Sem dúvida, Leandro, essa é uma preocupação fortíssima, ferrugem asiática, e aí a questão de não conseguir aplicar esse fungicida, né? A umidade muito alta, é impossível fazer essa aplicação. Leandro, em torno do estado, vamos colocar assim, a sanidade das plantas em relação à chuva que caiu em excesso no estado da Bahia, foi semeada no mês de outubro, a maior parte, como você destacava agora. Isso trouxe algum tipo de problema que já possa ser identificado em relação às plantas que estão disponíveis, que ainda não estão formando vagem especificamente? Fabiano, os problemas recorrentes que nós estamos vivendo agora são aqueles dos excessos de chuva, né? Tem muitas doenças de solo, principalmente nematóides hoje,
aqui na região centro-oeste, que é muito forte, né? Com esse excesso de chuva, a gente vê até um ataque mais severo deles, né? Doenças do bacheiro, como a gente costuma dizer, né? Manchas foliares, isso está acontecendo com muita frequência, né? Claro que o produtor tem que fazer a sua parte, né? Está na hora de fazer os tratos culturais, mas é onde a gente está hoje deixando o alerta para o produtor, né? Está tendo as doenças, elas estão evoluindo com excesso de chuva e nós não estamos conseguindo entrar nas lavouras, né? Então, quem puder fazer o seu esforço tem que fazer. Mesmo que perca um, dois, o produtor tem que fazer as suas aplicações sim, porque mesmo com essa falta de luminosidade, essas doenças, elas evoluem muito mais rápido ainda. Então, chegou a hora de nós fazer a nossa parte aqui. Nós estamos vigilantes hoje, no qualquer momento que abre o sol aqui na Bahia, a gente já está entrando para fazer a aplicação. Claro que eu podia passar o dia inteiro aqui te falando do tamanho da dificuldade que está para fazer isso, né? Porque nós temos chuvas durante a noite, nós temos chuvas ao amanhecer, nós temos tarde, então está muito difícil desses produtos prospectarem a real eficiência deles, né? Então, o que vai ser daqui 30 dias? Bom, nós vamos viver uma caixinha de surpresa agora. Vamos ter bons resultados de colheita para quem conseguir fazer esses controles agora para frente, né? Leandro, em relação às estimativas de produção no estado da Bahia, elas permanecem as mesmas? Já há alguma previsão de mudança? Como é que vocês estão avaliando as áreas de produção? Fabiano, nesse momento seria um pouco imaturo até a gente falar em perca de produtividade aqui na Bahia. Quando vem chovendo bem, as lavouras, elas vêm, tem os problemas recorrentes, né? Mas onde temos perda de produtividade hoje? Nos próximos dias aqui já começam as primeiras áreas a serem colhidas, né? Que são as áreas plantadas no final do vazio sanitário, né? Na data do dia 1º de outubro, que são as áreas irrigadas. Então, a gente vai conseguir já medir o que a falta de luminosidade causou nessas lavouras. Isso é uma grande interrogação que nós temos aqui, né? No mais, no visual, as lavouras a gente pode considerar que estão boas, né? Claro, tem problemas de alagamento, tem problemas, tem áreas que precisaram ser replantadas, cabeceiras de lavouras que ficaram inundadas, que replantou-se 2, 3 vezes e se perdeu. Mas nesse momento seria um pouco precoce nós falarmos em perdas. Eu acho que eu continuo mantendo aqui, a gente fala de uma safra normal aqui na Bahia ainda. Leandro, em relação como que o produtor aí que está atuando no estado da Bahia, ele tem travado seus negócios, tanto travamento para a soja agora há pouco eu estava trazendo algumas referências de valores, Chicago segue em alta, nós começamos o ano já com uma alta acima de 1%, hoje vem próximo a isso de novo, o dólar permanece alto, temos valores interessantes. Como é que está o travamento de negócios do sojicultor baiano e também o seguro rural, né? Normalmente o produtor não trabalha tanto com seguro na safra de verão, como é que é esse processo aí no estado da Bahia? Bom, Fabiano, aqui a questão de travamento de contratos futuros, né? Eu acho que é a lição de casa do produtor, né? Os volumes de compras hoje dos produtores, quem compra com prazo safra, principalmente, né? Precisa fazer o travamento justo, né? Então já teve um grande momento na casa que a soja atingiu a casa de 150, 157 reais aí, há 2, 3 meses atrás, o produtor já fez um bom travamento de custos. E de lá para cá, agora, nessa virada de ano que a gente viu esse rally mais aquecido do mercado da soja, onde tivemos um Chicago que o último dia do ano virou negativo e na primeira semana, na abertura, já explodiu, né? E a gente vê hoje o que está acontecendo. Está precificando o grande furo da quebra de safra que vai acontecer no Brasil, que vai acontecer na Argentina, no Paraguai, isso é fato, ninguém consegue segurar mais isso, né? Ainda temos um excesso no Centro-Oeste que tudo pode acontecer, aqui mesmo até para nós na Bahia, né? Então é claro que o mercado vai
vai ser mais atrativo, né? Mas eu acredito que nesse momento aqui o produtor ainda ele está quieto, porque ele enxerga ainda um espaço de precificação maior ainda de soja em virtude do cenário que está se desenhando no nosso país. É muito triste a gente dizer isso, que uma região imensa do Brasil hoje, como é o sul do país, né, está passando por uma quebra de safra, o que causa a elevação dos preços, né? Então, acho que nesse momento tem quem já travou os seus custos, está muito tranquilo e está olhando os cenários, olhando as coisas acontecerem, né? Não só soja, como também milho também já vem numa crescente de preço, agora na virada do ano, aqui na nossa região já teve uma disparada de preço, porque o milho está terminando e essa é a realidade do nosso país hoje. O desabastecimento de milho e também o de soja está grande, então só puxando o preço para cima, né? Tá certo, Leandro. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Obrigado por estar conosco e trazer as informações aí da produção de soja no estado da Bahia. Ok, Fabiano, eu que agradeço e só gostaria de dizer aqui a todas as pessoas que a Bahia está passando por um momento de muita dificuldade. Várias cidades alagadas, é uma coisa extraordinária o tamanho da enchente que está aqui e nós, como a ProSoja, nos solidarizamos a todas as pessoas, inclusive estamos trabalhando em campanhas aqui de arrecadação de cestas, lonas, telhas e dinheiro para essas pessoas que estão num estado deplorável ali. É muito triste de ver isso mesmo. Eu, nos 16 anos que moro na Bahia, eu nunca vi o tamanho do como a gente está passando aqui. Muito bem, Leandro, e o canal do Boi apoia. Nossa equipe vai voltar a entrar em contato para ver como que a gente consegue também ajudar nessa campanha que vocês estão trabalhando para ajudar a população baiana tão afetada aí por essas chuvas fortes e que seguem ali no estado, estão dando alguma trégua, mas elas seguem e isso mantém um cenário devastador aí para a população. Obrigado pela participação, um grande abraço a você. Obrigado, boa tarde a todos. Uma ótima tarde. Por aqui você confere agora cotações de mercado. Os números não estão ainda exatamente ajustados. Entretanto, o Brasil deve fechar, os dados ainda estão sendo apurados, mas o Brasil deve fechar 2021 com uns 45 milhões de toneladas de fertilizantes importados. Isso num cenário no qual os preços subiram bastante. Produtores conseguiram aqui no Brasil travar negócios antes das maiores altas, mas o fato é que pelo menos desde o meio do ano passado já se sabia que teríamos ali alguns problemas de abastecimento por conta das sinalizações na China e depois na Rússia, e todas elas acabaram se confirmando. A expectativa para esse ano de 2022 são de preços ainda elevados. E sobre este assunto, o Walter Puga Júnior conversou com Ricardo Tortella, ele que é diretor da ANDA, e a entrevista você confere agora. Em 2021, o Brasil pode terminar com entrega recorde de adubos e fertilizantes, quem sabe até na faixa de 45 milhões de toneladas. Eu tenho comigo o diretor executivo da ANDA, Associação Nacional para a Difusão de Adubos, Ricardo Tortorella, que comenta sobre o que ocorreu neste ano, quando a demanda foi muito forte e os preços dispararam. Obrigado pela entrevista, Ricardo. Vamos explicar. Temos a chance de ter um super recorde na entrega de adubos e fertilizantes este ano? Prazer estar com você, Tuga, e aqui no canal do Boi.
Sim, temos chances de recorte. Foi um ano atípico, foi um ano difícil sob todos os aspectos. Começamos o ano no meio da pandemia, sem ainda a vacinação, limitados, né, sobre o aspecto de logística, dificuldade de navios, dificuldades de container, a demanda muito forte por fertilizantes e a oferta não conseguiu crescer no mesmo ritmo. Sabíamos disso ao longo do primeiro semestre. Ainda tivemos algumas adversidades aí de safra, de clima, de tempo, e ao longo do segundo semestre a demanda continua forte no mundo inteiro. China, Índia, Estados Unidos, Brasil crescendo, a procura por fertilizantes, por insumos, e a oferta não cresceu no mesmo ritmo. Isso escalou os preços, tivemos recordes de preço, mas acho que, para resumir, assim, apesar disso, tudo indica que nós vamos ter recorde de entrega de fertilizantes, permitiu que os nossos produtores plantassem em tempo e em ordem, as entregas foram feitas, uma ou outra exceção por um problema de logística pontual de algum lugar, mas, como regra, nós entregamos bastante insumos, o produtor plantou e a gente vai ter uma safra bem boa aí em 2021. E aí, mérito para o produtor rural, que foi corajoso, que mesmo com os preços altos encarou, soube ler sua rentabilidade futura, comprou e plantou, e para os nossos indústrias também, que teve que ter um jogo de cintura muito forte aí, empresários descobrirem novos fornecedores, novas formas de entrega, mudar porto e assim vai. Essa ginástica foi feita de tal sorte que eu acho que o resultado é bastante positivo. Qual é a estimativa que podemos ter, né, de fechamento do ano na entrega de fertilizantes? Bateremos aí, passaremos de 44 milhões de toneladas? O mercado está estimando passar dos 44 milhões de toneladas, o que significa, né, Pulga, 4 milhões a mais de toneladas, o que significa 10% a mais do que foi entregue o ano passado, em 2020, que por sua vez já foi 12% maior do que foi entregue em 2019. Ou seja, nós estamos crescendo a um ritmo de 2 dígitos nessa entrega de fertilizantes, o que é bastante positivo porque nos garante boas safras, né? Nós temos uma tentativa do governo, um esforço para reduzir a dependência de insumos importados. O Brasil sempre dependerá da importação. Esse trabalho que vem sendo feito, a ANDA vê com bons olhos? Há uma perspectiva de diminuir, pelo menos, minorar essa dependência dos produtos importados para fertilizantes? Nós temos uma dependência muito forte, 85% do que consumimos vem de fora e apenas 15% do que consumimos é feito aqui no Brasil. A gente precisa, sim, de um novo equilíbrio. Sempre vamos depender, como você bem disse, aí, do produto interno, mas a gente pode, essas duas vertentes, o Plano Nacional de Fertilizante vem com essas duas metas. Meta número 1, produzir um pouco mais aqui dentro do Brasil. Meta número 2, facilitar que essa importação flua de tal sorte que funcione tudo, logística, entrega, porto, caminhão, armazenamento, fluidez disso para que o nosso produtor rural possa ter sempre, né, seus insumos à mão na hora que precisar, na janela correta do plantio, né? E, se possível, com qualidade e, se possível, com preço justo. Há muita preocupação em relação ao abastecimento agora em 2022. Vamos para um novo processo e a pergunta é: frete continuará caro? Os preços continuarão em alta? Como a ANDA vê esse final de ano e a perspectiva para 2022? Os preços estão caros, os custos de operações estão caros e nessa virada de ano seguem caros por algum período. Alguns analistas de mercado enxergam alguns movimentos e alguns ajustes entre oferta e demanda mais para o meio do ano. Então, eu acho que 2022 a gente continua com uma demanda aquecida, nós temos, se tudo der certo, uma safra crescente
e nós continuamos com a oferta limitada. E nesse segundo semestre de 2021, todos sabemos, a oferta ainda teve alguns riscos, né? Esses riscos geopolíticos, essa crise de energia do mundo, essa crise de petróleo, a inflação alta e as medidas por consequência dessa crise, particularmente da China, da Rússia, de países e de players importantes nessa oferta de insumos para o Brasil. Além de, ainda no ritmo de geopolítica, dessas limitações que a gente possa ter, por exemplo, com o cloreto de potássio da Bielorrússia, que sofre embargos do mundo inteiro e a qualquer momento essa circulação pode ter algum problema. Se acontecer algum problema, restrição de oferta e nós continuamos com um cenário crítico. Bom, você acaba de ouvir Ricardo Tortorella, ele é diretor executivo da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, produtor sempre de olho na informação para evitar aí maiores dificuldades, mas o mercado tende a se acomodar, é o que se espera ao longo de 2022. Passamos o recado, Tortorella. Acho que sim, eu só queria... sei que o produtor tem uma difícil missão aí de definir pela compra dos insumos, eles estão caros e a recomendação que a gente faz a rentabilidade do futuro deve garantir que mesmo com os custos caros, agora uma boa operação. Cada caso é um caso, cada produtor deve olhar, deve fazer contas e, em relação a insumos propriamente dito, tomar todos os cuidados dessa aquisição, quem sabe fazer um hedgezinho, comprar em 2, 3 vezes, de tal sorte a minimizar riscos de preços, né? Que a gente não tem, a gente vive essas incertezas e o preço está caro, mas a rentabilidade é boa lá na frente. Tentar equilibrar isso. Façam contas, né? Ajustem seus modelos a este momento que a gente está vivendo. Bom, você acaba de ouvir Ricardo Tortorella, o bom senso de quem dirige uma entidade que representa aí as maiores empresas que distribuem fertilizantes. O produtor deve fazer conta. Eu agradeço a entrevista e a mensagem do Ricardo Tortorella, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Por aqui seguimos e agora vamos falar um pouco a respeito da previsão do tempo. Você sabe que previsão do tempo é um assunto para Renata Ferreira aqui no Agricultura BR. E a previsão para o dia de hoje é que tenhamos chuvas mais intensas na região central do Brasil. Quem fala sobre o assunto é ela, Renata. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É terça-feira de chuva expressiva, principalmente no Brasil Central e áreas produtoras do Sudeste brasileiro. A combinação de calor e muita umidade provoca chuva expressiva hoje, como eu disse, em todo o leste e norte paulista, metade sul e oeste também de Minas Gerais. As rajadas aí de vento podem chegar até 60 km por hora no Rio de Janeiro. No leste de Minas e Espírito Santo pode chover fraco, mas a maior parte do dia será de tempo um pouco mais quente. E no Nordeste brasileiro a chuva também é mais intensa, Fabiano, principalmente no oeste da Bahia, com risco de temporais e entre o Maranhão, Piauí e sul do Ceará. No Centro-Oeste, a chuva também ocorre nesta semana. Ao menos 60 milímetros ainda deve cair entre Goiás e também o estado de Mato Grosso. Mas tem boa notícia para os produtores de soja aí da região, viu? Agora a chuva vem de forma mais espaçada por Mato Grosso, o que favorece aí a colheita da primeira safra do grão. As chuvas se concentram aí no final da tarde, são passageiras e irregulares pelo estado mato-grossense. Já o Pará, Amapá e Tocantins seguem na mesma condição que Maranhão e Piauí. As pancadas de chuva se tornam mais frequentes e volumosas, com risco alto de tempestades. No Tocantins é o nível do rio do estado que tem preocupado os moradores, viu? E a chuva é frequente aí nos próximos dias. No sul, a situação de pouca chuva coloca quase 100 municípios em situação de emergência
por conta da estiagem no Rio Grande do Sul. A escassez de chuva no estado gaúcho dificulta o avanço expressivo aí da semeadura da soja. No momento, o plantio está em 93% da área estimada, de acordo com o último boletim da Emater, em 30 de dezembro. A safra de milho também está sob efeitos aí da falta de água no solo. A área colhida chega aos 7%, ainda há 23% da área em enchimento aí de grãos. E a nova atualização dos modelos climatológicos, Fabiano, indicam que o mês de janeiro será de pouca chuva e muito calor aí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. No Paraná e em Mato Grosso do Sul, a chuva se torna mais frequente e ajuda a minimizar aí as perdas. Entre São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso e praticamente todo o norte e nordeste devem fechar o mês com acumulados de chuva acima da média. Em Goiás, o desvio de chuva vem entre 100 e 200 milímetros acima do que normalmente chove. Fabiano, eu volto durante a programação com mais informações do tempo. É com você. Obrigado, Renata. Por aqui eu falo sobre o mercado do milho, trago como é que vem o milho sendo negociado na Bolsa Brasileira, B3 em alta e alta forte. Você tem aqui a posição de janeiro, R$ 93,10 a saca de 60 quilos, com alta de 2,14%. Março, R$ 96,45 a saca, com elevação de 2,04%. Maio, R$ 93,09, com alta de 3,19%. E julho, R$ 89,60 a saca, com alta de 2,19%. E a seguir no Agricultura BR, o assunto é café. Nós vamos mostrar como é que foram os embarques brasileiros de café no último ano. E você vai saber também como que foi a safra de café no estado de São Paulo, além também do mercado do café arábica e conilon. Eu volto já. Os resultados da safra de café no estado de São Paulo em 2021 é o assunto de agora. Olha, uma safra que, de fato, teve bons preços, boa comercialização, mas passou por tudo. Geadas, tivemos excesso de chuvas, estiagem seca, encerrou o ano ali na região de Franca ainda com uma chuva de granizos. Quem fala sobre esse assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. A safra paulista de café em 2021 está finalizada, confirmando a expectativa prévia de redução no volume obtido em comparação ao ciclo passado. Os efeitos da bienalidade negativa já eram esperados, resultando em menor rendimento nas lavouras. Mas a queda foi acima do esperado também pelas intempéries climáticas registradas ao longo do ciclo, com presença marcante de períodos de baixa incidência de chuvas, pouca disponibilidade hídrica nos solos, aumento das temperaturas e até ocorrência de geadas em situações pontuais. Assim, a produção foi de pouco mais de 4.000 sacas de café arábica beneficiado, representando queda de 35,2% em relação ao total colhido na temporada 2020. As maiores variações no rendimento foram visualizadas mais ao norte do estado, onde a escassez hídrica foi mais acentuada. Já na região de São João da Boa Vista, mais ao sul do estado, as condições climáticas, até pelo aspecto de relevo do local, foram mais amenas, mesmo que os níveis de precipitação também tenham sido abaixo do ideal. Vale ressaltar também a diminuição na área em produção para esse ciclo, com cerca de 198 mil hectares, o que confirma a previsão de queda no resultado final. Com os efeitos fisiológicos da bienalidade negativa, muitos produtores optam por manejos culturais mais intensos, como as podas, o que reduz a área produtiva. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Sigo falando de café agora, mas com os números da Secretaria de Comércio Exterior ligado ao Ministério da Economia. E na tarde desta última segunda-feira, primeiro dia útil do ano, a Secretaria divulgou os números de exportações.
Eu vou começar falando primeiramente sobre os dados de dezembro. Esses dados de dezembro revelam embarques que foram operados pelas tradings que estão aqui no Brasil em 3.580.000 sacas de café, sacas de 60 quilos, o que representa uma queda de 17% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, portanto 2020. Esses dados estão aí com 17% de recuo. Entretanto, o último ano ele representou vender menos por mais. Então tivemos ali uma queda no volume embarcado na ordem de 17% e um valor pela saca de café 34% maior. A receita ficou maior, mas você vê os dados agora aqui na tela comigo. Lembrando que aqui eu estou primeiramente trazendo os dados de dezembro, com 3.580.000 sacas embarcadas, como eu disse, queda de 17,18%. Já em relação à receita, você vê que os números sobem bastante. Vão para 790.640.000 dólares, uma alta de 34,3%. Esses são os dados que eu destaco agora em relação aos embarques de café somente no mês de dezembro. Você acompanha comigo agora o que ocorreu entre janeiro e dezembro deste ano. Os números mostram uma ligeira queda no volume quando comparado 2020 com 2021. Entretanto, uma elevação expressiva para o faturamento das trades que operam com as exportações brasileiras de café. Veja os dados comigo, nós trazemos aqui então, portanto, agora todo o ano de 2021, de janeiro a dezembro, que teve embarques de 38.500.000 sacas, uma queda de 2,76%. Como eu disse, se vendeu menos por mais. E a receita totalizou 6.170 bilhões de dólares, uma alta de 17,4%, são os números da Secretaria de Comércio Exterior ligado ao Ministério da Economia. Sigo falando de café ainda, porque agora você acompanha como é que vem o mercado do café arábica lá na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures, disparando nesta terça-feira, alta ali na casa de 5%. Março, 2 dólares 34 centes mais 85 a libra-peso, alta de 5,17%. A mesma alta encontrada na posição de maio, com 2 dólares 34 centes mais 75. Julho, 2 dólares 33 centes mais 75 a libra-peso, alta de 5%. Setembro, 2 dólares 32 centes mais 85 a libra-peso, alta de 4,98%. Pesa sobre o mercado agora as perdas causadas pelas fortes chuvas lá em Minas Gerais. Café Robusta negociado na Bolsa de Londres agora, referência para o Conilon aqui no Brasil. Aqui eu lembro sempre, negócios em tonelada e dólar. E nós temos hoje ligeira redução para o Robusta na Bolsa de Londres, plataforma Life. Posição de janeiro, negócios a 2.448 dólares a tonelada, queda de 1,60%. Março, 2.361 dólares a tonelada, recua 0,38%. Maio, 2.303 dólares a tonelada e julho, 2.284 dólares por tonelada. Ambas as posições, maio e julho, com queda de 0,30%. A seguir, as informações finais desta edição de Agricultura BR. Soja em Chicago vinha em alta na abertura dessa edição. Veja como é que vem agora os números. Agora sim dispara, né? Temos aqui a posição de janeiro, 13 dólares 68 centes mais 2 o bushel, alta de 1,80%. Março, 13 dólares 79 centes mais 4 o bushel, alta de 1,77%. Maio, 13 dólares 87 centes mais 4, 1,65% de alta. E julho, 13 dólares 91 centes mais 2 o bushel, com alta de 1,46%. Olha, soja começa
começa de novo a flertar com 14 dólares o bushel. Veja o dólar no Brasil, o dólar vinha em queda na abertura, neste momento vai subindo. R$ 5,67 mais 2, com alta de 0,17%. São as informações finais desta segunda edição de Agricultura BR. Agricultura BR que volta na terceira edição às 16 horas no horário de Brasília. Por isso eu desejo a todos um grande abraço e até lá!